Boa tarde a todos que nos assistem pelo aplicativo do Centro de Mídias e também pela TV Cultura Digital. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre o coronavírus. Vamos ter um olhar biológico, um panorama biológico a respeito desse vírus. E para conversar um pouco com a gente sobre isso, ninguém melhor do que a professora Beatriz. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou a professora Beatriz, professora de Biologia da Rede. Atualmente estou na Secretaria de Educação, faço parte da equipe pedagógica de Ciências da Natureza. E estou recebendo esse desafio de participar dessas semanas de engajamento, então engajar tanto as nossas equipes, quanto engajar vocês, professores, gestores, alunos, todas as pessoas da rede, nesse momento que é um momento delicado, né? Um momento de uma crise mundial, mas que nós vamos superar isso da melhor maneira possível. Estou muito contente de fazer parte dessa aula e espero que vocês gostem, espero que vocês participem, que vocês interajam, tá? Então vamos lá, começar um pouquinho conversando com vocês, trazer um pouquinho do olhar biológico, né? Esse olhar biológico do coronavírus. Sei que vocês já tiveram algumas aulas muito boas aqui no Centro de Mídias. Então, ontem vocês tiveram aula com o professor Kennedy, que foi extremamente amplo, falou muito de vírus, falou muito da replicação do vírus. Então, eu vou tentar pegar um gancho já do que ele falou e tentar trazer um outro olhar, para que a gente não fique tão saturado desse tema, né? É um tema que está aí, que está super colocado, mas que tem coisas que a gente pode ter um olhar diferenciado. Vou partir de algumas premissas. Então, vou partir de algumas premissas de que a gente já sabe lavar as mãos, de que a gente já sabe a etiqueta respiratória, como que a gente deve tossir, como a gente deve espirrar, que a gente já entendeu a importância desse distanciamento. E aí vou trazer algumas temáticas. A primeira temática que eu quero trazer para vocês, então, está relacionado com algo que a gente está escutando constantemente, em todas as áreas, em todas as mídias, seja na mídia impressa, na mídia digital, na mídia virtual, que é a famosa frase do achatamento da curva. O que é achatar a curva? E aí, para a gente entender esse achatamento da curva, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então, eu vou trazer vocês aqui um pouquinho para a gente tentar entender um pouco o que é esse achatamento da curva. Poxa, mas uma professora de biologia vai trazer uma curva, vai trazer um gráfico? E eu acredito que, comumente, vocês alunos, vocês professores, já trabalham isso. Então, na biologia, a gente faz muita interpretação de gráfico, interpretação de tabela, e isso é extremamente relevante. Nesse momento, mais ainda. Então, estão todos olhando para números, todos olhando para essas curvas. Então, por isso é tão importante a gente entender. Então, eu vou trazer para vocês alguns tópicos para a gente começar a entender o que significa achatar a curva. Então, a gente tem um gráfico. Só melhorar um pouquinho aqui. Então, o gráfico ele vai ser uma representação, e essa representação a gente vai observar, então, o que está acontecendo. Esse gráfico ele é composto, então, de 2 eixos, e esses eixos eles vão trazer unidades, né? Essas unidades elas vão expressar esses valores, e elas vão mostrar para a gente alguma coisa. Esse gráfico, então, que eu estou trazendo para vocês, ele vai mostrar o tempo, e ele vai mostrar para vocês o número. Número do quê? Nesse caso que a gente está falando, são os números dos casos. Tá? Para a gente trabalhar um pouquinho isso, eu gostaria de falar para vocês que eu obtive essas informações em fontes seguras, em fontes confiáveis. Então, eu utilizei o site do Instituto Butantan, utilizei alguns artigos científicos, utilizei o site do Ministério da Saúde, o próprio site do Centro de Vigilância do Estado de São Paulo, para a gente ter números, então, a gente trabalhar com números reais, com os nossos números. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma temática que é uma temática complicada, né? É difícil a gente analisar esse ponto a ponto. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer de uma forma com que a gente entenda. Para a gente falar sobre achatamento da curva, normalmente a gente escuta que a gente precisa achatar essa curva porque a gente precisa não entrar num colapso do sistema de saúde. O que significa isso? O que significa esse colapso do sistema de saúde? E é isso que eu vou mostrar para vocês.
As análises feitas principalmente pelo Imperial College, ela traz para a gente que os números eles vão ter alguns percentuais. O que significam esses percentuais? Então, ele mostra para a gente que aproximadamente 20% dos casos notificados eles vão precisar de um atendimento de enfermaria. Um atendimento, mesmo que seja básico, mas ele vai precisar de um leito de enfermaria. E 5% dos casos vão precisar de um leito de UTI. Tá? Olhando para isso, então eu vou trazer para vocês os dados que eu obtive nessas fontes, que eles mostram qual é a nossa situação. Tá? Então, a nossa situação antes da pandemia, ela trazia para a gente que a gente tinha aproximadamente 1.250 leitos de UTI no nosso estado de São Paulo. Tá? Então, esse era o número que a gente tinha no momento que essa pandemia começou. Não, agora a gente tem um número maior, porque a gente tem movimentações, a gente tem instalações sendo feitas, e ela traz para a gente também que a gente tem aproximadamente 6.000 leitos de enfermaria. O que significa isso? Significa que, de acordo com as perspectivas, eles deram para a gente, basicamente, 2 cenários. O primeiro cenário, se a gente não fizesse nada mediante a pandemia, e o segundo cenário, se a gente tivesse medidas. Medida principalmente de isolamento, já que a gente não tem vacina e a gente não tem ainda tratamentos que são cientificamente comprovados. Então, a gente precisava fazer uma medida que não seja farmacológica, ou seja, que não tenha uma ação de uma medicação ou de uma vacina. Partindo desse princípio, no primeiro cenário, se a gente tivesse não feito nada, a gente teria aproximadamente, vou colocar primeiro o prazo, tá? Eles deram mais ou menos uma data, do dia 24/3 até aproximadamente o dia 16/4. Tá? Então, a gente tem aí uma média de uns 20 dias. Nesses 20 dias, se a gente não tivesse feito nada, estima-se que a gente teria em torno de 160.000 casos confirmados. Tá? Contando também que a gente tivesse um bom sistema de testagem, um bom sistema de notificação, então, acredita-se que a gente teria isso. Se a gente tivesse esses 160.000 casos nesse período aí de aproximadamente 20 dias, se a gente pensar nesses referenciais, 20%, que seriam as pessoas que precisariam desse atendimento só de enfermaria, eles seriam muito maiores do que o número de leitos que a gente tem. Então, o que aconteceria com essa curva? Ela sairia muito do limite que a gente tem. Todas essas pessoas que estão fora aqui dessa curva, que estão fora do nosso referencial, seriam pessoas que não teriam acesso, então, ao sistema de saúde. Nesse caso, só pessoas positivadas para a Covid-19. Ou seja, se nesse momento alguém tivesse uma diarreia e precisasse de uma internação, ela não teria. Se você tivesse caído e quebrado uma perna, você não teria um acesso ao hospital. Então, significa que a gente teria aqui já um colapso no sistema de saúde. Se a gente olhar, então, para os números de UTI, pensando nos 5% desse valor, que era uma projeção, caso a gente não tivesse feito nada, esses números de UTI também estourariam o que a gente tem disponível. Estourando isso, mais uma vez, a gente tem um colapso do nosso sistema de saúde. E detalhe, num período muito pequeno, não dá tempo de ter troca de leito para a gente conseguir, então, disponibilizar para todas essas pessoas. O que acontece? Essas pessoas que estão nessa faixa, elas não teriam acesso. E aí a gente começa a observar o que a gente já viu em outros países. Por exemplo, na Itália, onde a gente escuta casos onde o médico tem que escolher quem é que ele vai atender ou quem é que ele não vai atender porque ele não tem leito suficiente. Então, aqui a gente já teria um colapso do nosso sistema. O que aconteceu? O que nós fizemos? Né? O que o Brasil fez? O Brasil, então, fez o isolamento, fez o distanciamento social. Partindo desse princípio, olhando novamente, então, para os estudos, para as novas análises, o que eles demonstram? Que esse número de 160.000 cai para aproximadamente 30.000. É um número muito considerável, porém, já é um número muito menor. Pensando nisso e olhando de novo para essas estatísticas, a gente percebe, então, que o nosso sistema de saúde ele conseguiria, então, dar conta e ele não entraria nesse colapso. Então, a gente consegue
achatar essa curva. A gente consegue dar tempo para o sistema de saúde se preparar, para os governantes, então, fazerem as compras desses equipamentos, produzirem esses novos leitos, para que a gente consiga, então, suportar essa estrutura. Tá? Então, isso é achatar a curva. Então, quando a gente fala isso, aí a gente começa a entender, então, quais seriam essas medidas, que seriam essas medidas não farmacológicas. E, a partir daí, então, eu vou começar a explicar para vocês o que seriam esses distanciamentos ou esses isolamentos. Então, essa separação, fazer com que essas pessoas parem um pouquinho para que a gente consiga ganhar tempo e fazer com que essa pandemia não seja tão impactante. Então, eu vou falar para vocês agora os dois tipos de isolamento que nós temos. Então, nós temos o isolamento vertical e o isolamento horizontal. No caso do isolamento vertical, o isolamento vertical ele isola somente os grupos de risco. Acredito que todos vocês já devem saber, né, quais são os grupos de risco para a Covid-19, mas, mesmo assim, é bom sempre relembrar. O grupo de risco para a Covid-19, então, são pessoas acima de 60 anos, pessoas que apresentam comorbidades e doenças crônicas. Que palavra difícil, né? Mas vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Comorbidades e doenças crônicas seriam situações onde ela desestabiliza o nosso sistema imunológico, principalmente, e faz com que o nosso sistema imunológico não consiga dar conta, então, de responder aos efeitos da Covid-19. Quais são essas comorbidades, essas doenças crônicas? Então, a gente tem diabetes, hipertensão, cardiopatias, todas essas doenças que vão causar algum prejuízo para o sistema imunológico. Além disso, nós temos pessoas que fazem tratamento contra cânceres, pessoas que são imunodepressivas, ou seja, que apresentam doenças que prejudicam naturalmente o sistema imunológico. Então, no caso do isolamento vertical, seria a gente isolar somente esse grupo de risco, e todo o restante da população permaneceria em suas atividades normais. Até o momento em que eu parei para pesquisar, para estudar para essa aula, a gente não encontra ainda um local onde demonstre que esse isolamento vertical está funcionando ou que ele está sendo feito. Grande parte dos países tem feito o isolamento horizontal. O que seria o isolamento horizontal? Para a gente falar sobre o isolamento... Desculpa. Para a gente falar sobre o isolamento horizontal, a gente precisa primeiro classificar o que seriam serviços essenciais. Então, a gente vai dizer o que são os serviços essenciais. Dizendo quem são os serviços essenciais, então a gente diz quem fica em casa e quem pode sair de casa. No caso dos decretos produzidos tanto aqui no nosso estado quanto em outros estados e em nível federal, a gente tem que os serviços essenciais seriam, primeiro, serviços da saúde. Então, tudo que envolve a saúde, tudo que tem para que esse hospital se mantenha. Que é o caso, por exemplo, dos nossos recursos humanos dentro do hospital. Então, a gente tem os médicos, os enfermeiros, o pessoal da equipe da limpeza, da recepção, todas as pessoas envolvidas, então, para que esse serviço se mantenha. Tá? Então, o serviço da saúde é considerado essencial. Outro serviço que é considerado essencial é o serviço de alimentação. A alimentação, tanto na produção, quanto na parte da indústria, quanto na parte da distribuição, do transporte desses insumos, né, dos insumos alimentares, e a venda também desses insumos. Ou seja, os supermercados, os distribuidores, então, esses serviços são essenciais. Quais outros serviços são considerados essenciais? Os serviços relacionados às medicações, então, às farmácias. Então, tanto a produção de medicamentos, quanto a distribuição e a venda desses medicamentos, elas também devem permanecer. Outros serviços essenciais estão relacionados à nossa segurança pública. Então, polícia, delegacias, os serviços de patrulhamento num contexto geral. E aí o que a gente mais vê, ou o que eu vi bastante nesse momento, algumas chamadas, alguns memes, né, porque nesses momentos surgem vários memes, onde dizia que era uma certa hipocrisia eu, como professora, parar e a pessoa que trabalha no mercado continuar trabalhando.
Por que que eu não vou expor a minha vida e por que que ela tem que expor a vida dela? E aí é uma situação delicada, mas é só uma questão de entendimento. Se eu fico na minha casa, quando essa pessoa precisa pegar o ônibus de manhã, por exemplo, para ela ir trabalhar, ao invés dela encontrar 60 pessoas dentro do ônibus, ela só vai encontrar 10, ou ela vai encontrar até menos. Então, ela não vai pegar um transporte público com aglomeração, ela vai ter cuidados para chegar no trabalho, e, ao chegar no trabalho, ela também não vai, teoricamente, se deparar com aglomerações. Além disso, tanto o ambiente de trabalho dela consegue ter tempo e consegue investir em segurança para ela, para o trabalho. Então, investir em máscara, em álcool e gel, e aí consegue dar uma segurança para ela. Fazendo isso, fazendo esse isolamento social, então, eu protejo a minha vida, protejo a vida da minha família e protejo também a vida dessa pessoa que ela precisa continuar, porque se ela para, todo o nosso sistema para também. Tá? Então, eu consigo fazer a proteção indiretamente da vida dela. A gente teve algumas aulas, hoje, inclusive, a gente teve uma aula de dois professores, o professor Rafael e o professor Marcos, de matemática, onde eles trouxeram o grau de infecção, o nível de infecção do vírus. Então, uma pessoa infectada, ela passa aproximadamente para 3 pessoas. Então, se eu estou infectada e eu não peguei o ônibus hoje, eu deixei de contaminar 3 pessoas. Então, eu consigo dar tempo para o sistema de saúde se preparar e se adequar para que essas pessoas, então, consigam ser atendidas. Certo? Fernanda, tem interação? Tem algumas perguntas? Temos sim, professora. Em primeiro lugar, a gente tem aqui no chat diversos elogios à sua aula. Obrigada. Particularmente, o professor Jefferson Heleno coloca que é muito interessante a sua perspectiva de juntar a matemática e a biologia. Obrigada. A professora Marli faz elogios também. Agradece pelas orientações, pelas informações. E eu, ouvindo você falar um pouco sobre isolamento vertical e horizontal, a dúvida que me vem é a seguinte: até aqui a gente não tem nenhum país que começou a aplicar o isolamento vertical. A gente consegue saber em que momento seria o ideal para passar do isolamento horizontal para o vertical? Legal, Fernanda. Essa é uma dúvida muito constante, né? As pessoas elas questionam muito isso, e a gente está numa situação onde há o questionamento. O que a gente tem que pensar? Primeiro, todas essas tomadas de decisões, elas não são tomadas de decisões simples. A gente está vivendo uma crise, e é uma crise muito complexa. Se ela é uma crise complexa, a decisão não é simples. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, dia a dia, sentar com equipes de epidemiologistas, equipe de economistas, equipes de transporte, todas as equipes. E aí, pensando, por exemplo, no estado de São Paulo, envolver todas as secretarias para que essa tomada de decisão seja uma tomada de decisão coletiva. Não é uma decisão simples de ser feita. Mas, quando a gente pensa que a gente tem tempo, primeiro, de promover a nossa infraestrutura, então os hospitais de campanha, toda a estrutura que está sendo preparada, aí sim a gente pode começar a pensar em outras formas de isolamento, ou então, de repente, pensar em melhorar esses isolamentos. Mas um tempo exato é muito complicado, Fernanda, porque é uma situação delicada, né, de você, dia a dia, analisar, então, o perfil epidemiológico, como que o país está se comportando, como que o vírus está se comportando no país. Afinal de contas, a gente está falando de um vírus que é novo na população, né? É novo para o ser humano. Ele já era conhecido pelos cientistas em outras espécies animais, mas para a gente ele é novo. Então, essas observações elas têm que ser muito delicadas e, de tempos em tempos, uma nova tomada de decisão. Muito obrigada, professora. Seguimos com a aula? Vamos lá, então. Então, o que a gente fez? Então, eu falei um pouquinho para vocês o que era o vírus, né? Esse olhar biológico. Falei para vocês, então, o que significava achatar essa curva e falei para vocês o que seria esses tipos de isolamento. Vou falar para vocês agora um pouquinho do panorama mundial, só para a gente entender o que nós estamos fazendo. Será que a gente está fazendo sozinho? Será que tudo que está sendo feito sem ser pensado? E aí eu vou trazer alguns números que acabam doendo um pouquinho na gente, né? A gente tem aí os números da China,
A China ela foi o primeiro epicentro da doença. A China apresentou para o mundo aproximadamente 80 mil casos confirmados e aproximadamente 3 mil mortes. Por que a China se comportou diferente de tudo o que está acontecendo? Como eu falei dos tipos de isolamento, no caso da China, ela apresenta algumas peculiaridades. A primeira, eles têm um sistema de governo totalmente diferente do nosso, né? Então, eles conseguiram fazer isolamentos extremamente radicais. Eles se fecharam mesmo. Eles ficaram fechados em casa, né? Algumas pessoas usam o termo como lockdown. Isso não acontece no restante do mundo. Lá eles conseguiram, e eles conseguiram controlar dessa maneira. Depois, o segundo epicentro que a gente tem da doença é o caso da Itália, que é um caso muito impactante. A Itália já está beirando aproximadamente 17 mil mortos, e isso é muito impactante porque a gente tem um período muito curto disso acontecendo. Então, a gente tem aí um período de 2 a 3 meses com esse número de mortos. A gente está falando de uma estrutura territorial totalmente diferente da nossa. Uma estrutura territorial menor, onde a gente tem um público diferente. Então, tudo isso faz com que ela tenha essas características. O outro epicentro, agora, no momento da doença, são os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o que a gente tem observado? Eles já passaram de 240 mil casos confirmados e o número de mortos também está subindo consideravelmente. Demonstra o quê? Demonstra que, de fato, é uma pandemia, de fato, é um vírus novo, e a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita cautela, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo pensado e estudado em relação a isso. Tá? Então, esse é um pouquinho do panorama mundial. O que o mundo tem mostrado para a gente diante dessa situação, né? Diante desse panorama geral aí que a gente tem do vírus. Dando continuidade, o que eu gostaria de falar para vocês? Que a gente tem que olhar toda essa situação, que é uma situação delicada, que é uma situação difícil, tentando tirar alguns aprendizados. Então, olhar para isso e perceber o que será que eu aprendi com tudo isso, ou o que eu preciso aprender com tudo isso. Então, a primeira coisa é a gente ter um olhar biológico dessa situação. Primeiro, o que seria esse olhar biológico? A gente entender de fato o que são esses micro-organismos que estão aí no nosso ecossistema, né, em todos os ambientes, o que são esses vírus, o que são essas bactérias e quais os reais impactos que eles têm na nossa vida, né? Sejam impactos positivos, por exemplo, a gente tem bactérias que são muito benéficas, e sejam os impactos negativos. A gente viu que um vírus, uma coisinha microscópica, somente com uma cápsula e um materialzinho genético, conseguiu parar o mundo. O que nós estamos fazendo para isso, né? O que está sendo estudado, o que está sendo pesquisado, a pesquisa ela tem sido levada em conta. Então, esse olhar biológico ele precisa ter um aprendizado. Outra coisa extremamente importante, sabemos, né, que esse vírus ele era comum em espécies animais e que ele chegou no ser humano. Como que ele chegou? Ele chegou principalmente por hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos que já foram contestados em outros momentos, né? Então, o manuseio constante desses animais silvestres. Então, a gente precisa entender a que ponto a gente está chegando, quais barreiras nós estamos rompendo, né? Nós estamos num mundo e esse mundo ele precisa ser dividido, ele precisa ser compartilhado. Eu não posso ser a espécie dominante. Eu tenho que entender até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Então, é um momento que a gente tem que ter esse olhar biológico, de perceber o que nós estamos causando de impactos, né? Então, esse é um primeiro ponto importante que eu acho que a gente tem que pensar. A gente tem que olhar isso como um aprendizado. Outra coisa que é extremamente importante, a gente precisa olhar para o fator econômico. Sim, não tem como a gente não olhar para o fator econômico. E quando eu falo do fator econômico, do nosso estilo de economia, o estilo de deslocamento, como nós estamos fazendo isso, nós vimos que a economia está praticamente parada, e não é só no Brasil, né? A economia mundial. É um momento também de repensar. Já que parou, como que nós vamos recomeçar? Querendo ou não, eu escutei algumas falas de uns tempos para cá
que desde que o vírus foi teoricamente descoberto, né, que ele foi apontado, que aconteceu aí em meados de novembro, dezembro, desde então o nosso mundo vai mudar. Então aquele mundo, aquela vida que a gente vivia lá em novembro, dezembro, ela não vai voltar. Quando a gente passar por esse processo, ela precisa gerar um aprendizado. E aí, como que nós vamos reacender essa economia? Como vai ser essa economia? Como que vai estar essa população pós-pandemia? Então, como que eu vou trabalhar tudo isso? Vinculado à economia, a gente tem o fator social. Então, como que as pessoas vão se comportar? Por exemplo, no Brasil, nós não tínhamos hábito, para a gente é estranho a utilização de máscara, a utilização constante do álcool em gel, essa higiene que parece ser uma higiene excessiva, o que isso já era comum em alguns países asiáticos. Então, será que a gente vai mudar o nosso comportamento? O brasileiro é um povo extremamente caloroso, que abraça, que toca. Será que a gente vai continuar dessa maneira? Será que a gente vai valorizar demais algumas doenças? Então, por exemplo, quando eu estou gripada, eu vou trabalhar. É só uma gripe, eu vou trabalhar. Só que tem pessoas que trabalham comigo, né? Então, a gente vai começar a repensar de só essa gripe, será que isso realmente é só uma gripe? Como que eu posso reagir a isso? Quais os impactos disso? Vinculados, então, à sociedade, né, ao social e ao econômico, a gente se depara com uma situação hoje extremamente delicada. O que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivenciando que hoje a gente precisa comprar, basicamente, todos os nossos insumos. O que seria isso? A gente precisa comprar os nossos EPIs, os nossos equipamentos de proteção individual. Então, a gente precisa trazer, praticamente da China ou dos países que estão ali ao redor. A gente precisa trazer máscara, a gente precisa trazer luvas, a gente precisa trazer propés, a gente precisa trazer aventais, touquinhas, a gente precisa trazer respiradores, né? E será que a gente precisa trazer tudo isso? Será que a gente não tem uma economia para isso? Como que é a nossa indústria? Será que não é o momento, então, de investir na nossa indústria? A gente está vendo mobilizações que são maravilhosas, que elas devem ser vivenciadas, a gente tem que olhar para isso. Então, por exemplo, eu recebi recentemente que a gente tem uma grande montadora que está recebendo os respiradores que estão quebrados, e já que essas montadoras estão paradas, não estão produzindo automóveis, elas vão consertar esses respiradores. Então, olha que sensacional. A gente tem uma indústria que está produzindo carro e que, nesse momento, não produz, e que ela vai consertar esses respiradores. Então, se ela consertar aproximadamente 3.000 respiradores, são 6.000 vidas que serão poupadas, ou 6.000 vidas que terão uma qualidade melhor. Então, por que não incentivar a nossa indústria, incentivar a nossa economia? Junto com isso, eu vou fazer uma provocação. A gente estava com os nossos equipamentos, principalmente respiradores, na pista de pouso, vindo para cá, saindo da China e vindo para cá. E a gente teve esses equipamentos comprados por um preço maior e eles não vão chegar aqui, eles chegaram em outro país. Então, a gente está vivendo uma situação de uma economia que a gente precisa rever alguns conceitos. Acabam-se os conceitos e as relações humanas, até que ponto isso pode ir? Então, é um olhar, sim, que a gente precisa aprender. Partindo, então, para um último tópico, o que eu gostaria de falar para vocês? Eu acho que a gente precisa vivenciar um aprendizado muito importante, que são aprendizados das nossas valorizações. A gente precisa realmente valorizar. Valorizar a nossa educação. Então, por exemplo, quando a Secretaria de Educação começou, lá no comecinho de março, incentivar a lavar as mãos, a conhecer o vírus, conhecer a doença, a gente está mostrando o quanto é importante a educação. Hábitos que podem ser construídos com uma educação forte e que podem salvar uma população. Quando a gente incentiva e fortalece a nossa educação, automaticamente a gente fortalece a nossa ciência. E aí a gente está vendo hoje que o mundo está implorando pela ciência. Pela ciência em quê?
uma busca desesperada pela produção dessa vacina. Está todo mundo agoniado. Eu não sei onde foram parar as pessoas dos movimentos anti-vacinas. Eles desapareceram. Eu acho que eles, de repente, perceberam que, com toda essa pandemia, a vacina realmente é importante. Isso porque a gente só tem um vírus, tá? Imagina se a gente não tivesse vacina de nada e a gente estivesse aí numa situação como essa. Então, a gente vai valorizar, a gente deveria realmente valorizar essa ciência. A produção de vacinas, a produção de fármacos, né, de remédios, a testagem disso, a testagem de forma correta, a ética para testar tudo isso, como nós vamos testar, como nós vamos fazer, e valorizar a nossa ciência. Nós temos grandes centros de pesquisa e tem muita gente agora olhando para eles e implorando, pelo amor de Deus, cadê a vacina? Pelo amor de Deus, cadê esse remédio? Então, a gente precisa, sim, olhar para a ciência com um olhar de cuidado, com um olhar de atenção, com um olhar de investimento. Então, eu acho que esse momento é um momento que vai fortalecer, sim, a nossa ciência e a ciência do mundo. Outra coisa é a valorização do nosso Sistema Único de Saúde. É algo que a gente não vê em outros países. É algo que hoje a gente demonstra e a gente está provando o quanto é importante. Se não fosse esse Sistema Único de Saúde, os nossos colapsos ali demonstrados basicamente nos gráficos, eles já teriam acontecido, né? E esse colapso se dá porque a gente tem uma quantidade de pessoas que não têm acesso financeiro a outros hospitais. Então, fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde é de extrema relevância. Mostrar a importância desses profissionais de saúde que estão dando a vida, literalmente, ali, todos os dias, sujeitos a faltas de equipamentos de proteção. Tem gente trabalhando em condições subhumanas. Então, é um momento da gente valorizar, então, todos esses contextos. Fernanda, eu acho que eu consegui assim, fazer uma grande explanação. E eu queria só fazer um fechamento, né? Assim, um momento que a gente, de repente, pode dar uma lida em algumas perguntas, se você achar. E depois eu gostaria de fazer mais algumas provocações para vocês. Com certeza. O pessoal está bem animado aqui no chat. Recebi diversas perguntas. Separei 2 perguntas para colocar para você. A primeira foi posta pelo professor Elcio. Uhum. E aí vai um pouco no bojo do que você estava falando para a gente em relação a hábitos culturais, hábitos alimentares e quanto a educação está interrelacionada com essa questão, né? O professor Elcio, ele pergunta, será que tem como regular hábitos alimentares? Aí eu diria também hábitos produtivos, hábitos econômicos, né? Hábitos de higiene, para que não haja uma propagação mundial, de repente, de um novo vírus, tão desconhecido quanto o coronavírus que surgiu, de repente, assim, na nossa vida? Professor Elcio. Professor Elcio. Obrigada pela pergunta, professor Elcio. É extremamente importante. Eu acho que esse é um momento para isso. É um momento que a gente precisa refletir, então, como a gente se alimenta, como que esse alimento chega no nosso prato, qual é o papel social, político, econômico para esse alimento chegar até mim, né? E a gente precisa rever hábitos. Será que realmente eu preciso daquilo, daquela forma, como isso é feito, repensar como as coisas são feitas? Esse, mais do que nunca, é um momento para isso acontecer. Normalmente, a gente não toma algumas atitudes na abundância ou quando está tudo bem. E se a gente está numa situação de crise, então, por que não repensar? Agora é o momento para repensar, e aí como esses alimentos vão chegar, que tipo de alimento está chegando, se eu realmente estou me alimentando, se eu estou me nutrindo ou se eu estou só comendo. Então, é um momento extremamente importante para isso. Fica aí, vou devolver a pergunta, né? Mas fica aí um desafio, né? Para a gente repensar tudo isso. Eu acho que é um momento extremamente relevante. Perfeito. Eu acho que tem que envolver uma reflexão mais profunda mesmo, cada um dentro do seu cotidiano local, pensar um pouco como fazer determinados ajustes e quais são as consequências que alguns hábitos trazem para a vida cotidiana mesmo. Sim, e só complementando, Fernanda, eu acho que é extremamente importante a gente olhar que foi praticamente num hábito alimentar que esse vírus chegou até a gente. Então,
por que não repensar, né? Eu acho que é um momento. E às vezes a gente acha que é só comer, mas comer, ele é um ato social, ele é um ato político, ele é um ato econômico, então ele envolve muitas coisas. E nesse caso ele foi um ato biológico, ele causou um impacto mundial aí, né? Exatamente. É um pequeno ato que a gente não para muito para entender aprofundadamente, né? Exatamente. Legal. E aí, seguindo então com as perguntas, o professor Duarte coloca o seguinte: olha, a gente sabe que a Espanha recentemente afrouxou um pouco o isolamento e teve um boom nos casos de coronavírus. Ele diz: os veículos de comunicação aqui no Brasil, e ontem eu vi também em alguns jornais, informando que o isolamento em termos de país no Brasil caiu para 49%. Será que a gente está no caminho certo? Professor Duarte. Professor Duarte, legal sua pergunta. Em relação à Espanha, a Espanha ela tem algumas peculiaridades. A Espanha, até certo momento, ela demorou para enxergar a pandemia. E a gente teve um movimento, um protesto na Espanha, num momento muito decisivo, e nesse protesto foi onde ocorreu um grande número de infecções. E só depois disso eles adequaram as novas medidas, e aí, lógico, pautado no Imperial College, nas novas pesquisas que foram surgindo. Eu acho que sim, eu acho que a gente está num caminho certo, e eu acho que as pessoas vão começar a perceber isso, né? A gente só percebe o efeito de um isolamento social daqui 15, 20 dias, a gente começa a entender. Eu acho que as pessoas vão começar a notar olhando para fora. Quando a gente olha para fora, por exemplo, que em alguns momentos os Estados Unidos eles tiveram esse afrouxamento e hoje eles estão colhendo essa situação tão negativa. Se a gente começar a olhar para fora e olhar para dentro, talvez a gente repense. Essas novas estatísticas mostrando aí que a gente tem um isolamento sendo quebrado, tem aí esses 40%, isso talvez seja uma situação para a gente repensar. E, lógico, sempre pautado na pesquisa, na ciência e informações confiáveis. Se a gente tiver isso, eu acredito que as pessoas elas vão adotar hábitos mais saudáveis, sim, e pensando não só nela, mas pensando num contexto geral, Fernanda. Eu acho que o que a gente também precisa olhar é que o Brasil, hoje, ele é também um olhar de estudo, porque nós temos algo que os outros países não têm. Então, nós temos comunidades, nós temos um grande número de pessoas sem saneamento básico que não tem água e sabão. E aí, como que o vírus vai se comportar nesses locais? Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito delicado, pensando na nossa população de rua, nas pessoas que estão nas comunidades. É fácil eu falar em isolamento social dentro de uma casa com 2, 3 cômodos. E um isolamento social onde você tem uma casa muito pequena ou mal tem uma casa. Se a gente pede para ficar num ambiente arejado, com as janelas abertas, como é que você faz isso, né, Fernanda? Então, é um momento da gente parar e olhar também para as nossas realidades. Como são as nossas características e o que isso vai impactar. Eu acho que se as pessoas pararem, analisarem e olharem para as nossas condições, eu acredito sim que as pessoas vão começar a tomar medidas mais seguras. Obrigada, professora. De nada. Então, agora, levando em consideração toda a aula, as informações, as explanações que a gente teve, podemos seguir para a atividade final? Sim. O que eu tinha pensado nessa parte final é mais uma provocação para vocês, né? Essa provocação vocês podem fazer, de repente, anotando, se vocês quiserem mandar no chat, ou se vocês quiserem guardar para vocês. Mas eu acho que é interessante a gente fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço para vocês é, pensando nesse contexto, pensando, então, no que está acontecendo. Vocês acreditam que a gente está caminhando para outras pandemias? Eu sei que a gente nem saiu dessa, mas vocês acham que o modo de vida que a gente tem, o modo de economia, o modo de alimentação, tudo o que está acontecendo, vocês acham que a gente caminha para outras pandemias? Então, essa é a minha primeira provocação. A segunda provocação é: nós vamos sair dessa pandemia. Estamos todos trabalhando para isso. Saindo dessa pandemia, o que muda na vida de vocês? No caso de professores, gestores, eu não sei se nós temos alunos aí assistindo, o que muda no nosso projeto de vida, né? O que isso vai impactar nas minhas próximas ações? Quem eu serei
pós-pandemia. Então, eu deixo aí essas duas provocações para vocês. Fê, eu acho que a gente tem um tempinho, você acha que dá? Temos sim. Nós vamos disponibilizar, então, 2 minutinhos para que vocês participem no chat. E voltamos dentro de 2 minutos para a gente comentar um pouquinho a fala de vocês. Voltamos, então, aqui com a nossa atividade. Interessante o comentário da Rosilda Oliveira. Ela diz o seguinte, mediante as provocações da professora, ela diz, olha, na minha concepção, a gente vai ter que, a partir de agora, refletir mais sobre o comportamento da população, vamos estar cada vez mais aptos, assim esperamos, para ajudar na formação de pessoas melhores, mais preocupadas com o próximo. O professor W. Sauro coloca, eu acredito que teremos sim outras pandemias, porque há fatores como políticas de saneamento básico, que muitas vezes são desconsideradas pelos governos e que deveriam ser mais rigorosas. A professora Eliana diz que acredita que no pós-pandemia nós seremos muito mais cuidadosos com hábitos de higiene, com saúde, com alimentação e, principalmente, nós teremos um olhar de mais dignidade, um olhar de mais respeito, inclusive de igualdade para com o próximo. Que legal. O que lhe parecem essas considerações? Eu acho que vai de encontro com o que a gente discutiu, é extremamente importante. Que essas provocações elas deveriam existir constantemente, né? Mas a gente aproveita esse tópico da pandemia, esse engajamento da pandemia, e para despertar tudo isso na gente, né? Despertar que sejam coisas boas, que a gente volte de uma maneira diferente. Não tem, né, Fê, como voltar igual, né? Se a gente entrou nessa, agora na hora de sair, a gente não vai sair igual, e a gente espera que não. Lógico que vão ter falhas, que a gente vai ter perdas, mas que a gente precisa sair melhor de tudo isso. Eu acho que essa colocação do saneamento básico é extremamente relevante, parece algo tão insignificante, né? E não. A gente precisa, olha aí, a gente está vendo uma pandemia onde a gente precisa que as pessoas lavem as mãos com água e sabão, e a pessoa não tem água encanada na casa dela, ou passa um córrego ali na porta da casa dela, e aí, de repente, ela não morre só de Covid-19, mas ela morre de diarreias, ela morre de dengue, e aí N fatores. Então, é o momento da gente repensar mesmo. Fico contente que vocês interagiram, né? Depois eu vou ler todos os comentários, fico muito feliz. Espero que eu tenha cumprido as expectativas. Eu agradeço muito por esse momento de engajamento. Fico feliz. Espero que o Centro de Mídias deslanche, que a gente possa fazer uso aí de muitas coisas. Tá bom? Agradeço. Fê, obrigada pela moderação. Obrigada a todos que estão envolvidos no processo, toda a minha equipe que faz parte lá da SEDUC, os professores que eu conheço, minha família, todos. E é isso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professora, pela excelente aula. Então, vamos nos encaminhando para o final. Gostaria de citar aqui, para encerrar essa aula, a fala de um professor, um usuário aqui do aplicativo, que diz que, uma vez que nós fomos obrigados a desacelerar na marra, então que nós usemos esse tempo para enxergar muito além do que nós enxergávamos ontem. Obrigada pela participação de todos e até a próxima aula. Até.